Oi pessoal, tudo bem? Então, como combinado no último encontro, eu vou gravar um vídeo para vocês da atividade que nós realizamos, que era o cubo inscrito no octaedro. Então, eu estou com o GeoGebra aberto, ok? Já vou pedir a janela de visualização 3D. Vai abrir a nossa janela de visualização aqui, está abrindo, beleza? E aí a gente vai construir o octaedro. Então, para construir esse octaedro, aqui na janela de visualização, primeiro eu vou pedir uma malha. Então, eu vou clicar com o botão direito do mouse, malha, e eu vou marcar 2 pontos quaisquer. Tudo bem? Conselho, não façam os pontos em cima dos eixos Y ou X, tá? Por quê? Porque senão depois a gente não vai conseguir deixar o nosso octaedro de pé. Fazendo o ponto no eixo, ele trava. Então, meu conselho é, faça 2 pontos fora do eixo aí. Então, vou fazer 2 pontos aqui, ó. Aqui o ponto A e aqui o ponto B. Tudo bem? Cliquei com o botão esquerdo e fiz os 2 pontos. No campo de entrada, aqui embaixo, ó, eu vou fazer o quê? Eu vou escrever o octaedro, que é o que eu quero construir. Então, ó, octaedro, ponto, ponto, e eu vou selecionar, ó. Então, o ponto que eu criei foi o ponto A e o ponto B. Então, ó, octaedro AB, foram os 2 pontos que eu criei, dou um Enter, apareceu o meu octaedro lá na janela de visualização 3D. Tudo bem? Ok? Para tirar esses nomes aqui, ó, aresta, 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 eu vou vir aqui em segmento, clico o botão direito e desmarco a opção exibir rótulo, tá? Então, ó, botão direito, exibir rótulo, vai voltar os nomes. Botão direito, exibir rótulo, vai sumir os nomes aí. Vou fechar aqui essa janela, vou minimizar, aliás, vou deixar ela menorzinha aqui, tá? Para deixar 3D maior. Reparem no seguinte, o GeoGebra, nesse caso, o nosso octaedro, ele está mais aqui para o lado direito. Como que eu faço para deixar ele mais centralizado? Na bolinha do mouse, a bolinha do mouse, ele é um botão também. Então, se eu clico com a bolinha do mouse, olha o que apareceu. Apareceu uma cruz aí com 4 flechas. E aí, ó, clicando com a bolinha do mouse, eu arrasto isso daqui para onde eu quiser. Tá vendo que eu estou levando o meu octaedro para onde eu quiser aí na tela? Tudo bem? Então, eu vou deixar ele mais aqui centrado. Certo? Se eu clico com a bolinha do mouse, ó, tá vendo que está aparecendo 2 possibilidades aqui? Deixa eu apagar esse ponto. Tá aparecendo 2 possibilidades, ó. Tá vendo? Ou é a flechinha, as 4 flechas de ponta, ou essa flecha de cima para baixo. Essa flecha de cima para baixo, pessoal, é para você mexer o eixo Z. Então, ó, a partir do momento que apareceu essa flechinha e eu cliquei com o botão, eu tenho que ficar segurado, tá? Fico segurado esse botão, a bolinha do mouse, ó, tá vendo que tá aparecendo o eixo Z negativo ou o eixo Z positivo, certo? Se eu faço, ó, aí soltei, voltou. Cliquei de novo com o botão do mouse, ó, cliquei com o botão do mouse, apareceu essa flecha aqui. Aqui eu vou mexer o eixo X e o eixo Y. Então, ó, apareceu, eu clico com a bolinha do mouse e arrasto para onde eu quiser. Eu estou mexendo o eixo X e o eixo Y. Tudo bem? Para girar a nossa tela, é só clicar com o botão direito do mouse, tá? Então, ó, botão direito, eu estou girando a minha tela aí, para cima, para baixo, para onde eu quiser. Só que, como eu comentei com vocês, eu quero deixar esse octaedro de pé. Tá vendo que ele está deitado? Vamos deixar ele de pé. Então, o que eu faço? Eu vou pegar, eu vou mexer aqui com o ponto A e com o ponto B, que foram os pontos que eu criei. Então, ó, tá vendo que quando eu coloco a bolinha em cima do mouse, o mouse em cima da bolinha, aparecem essas 4 flechas? Aqui é para mexer esse poliedro, esse octaedro no caso, no eixo X e Y. Então, ó, se eu arrastar ele aqui, eu só estou aumentando ele continua deitado. Só que, o que acontece? Quando eu clico com o botão esquerdo em cima do ponto, olha o que acontece, tá vendo que a flechinha fica para cima e para baixo? A hora que ela fica para cima e para baixo, ó, eu estou clicando com o botão do mouse, botão esquerdo, ele está fazendo isso. Então, quando a flechinha fica para cima e para baixo, eu consigo levantar esse octaedro. Então, ó, ficou para cima e para baixo, cliquei com o botão esquerdo, olha o que está acontecendo. Tá vendo que ele está saindo, estou levantando ele. Aqui abriu, vou cancelar. Tá vendo que ele ficou de pezinho, ó? Ele está ficando de pé.
Levantei o ponto A, agora eu vou levantar esse ponto C. Novamente, ó. Clico aqui no ponto C com o botão esquerdo e levanto. Então, dessa maneira, ó, o meu octaedro ele vai ficando de pé. Posso clicar nele aqui, ó. Tá vendo? Se eu arrastar ele no eixo X, ele vai aumentar. Se eu quero deixar ele mais em pé ou mais deitado, eu clico aqui no botão e vou arrastando, ó. Então tá aí, ó. Tá vendo que ele tá mais de pezinho? Então aí é a possibilidade que a gente tem, ó, de fazer com que ele fique mais em pé aí. Tudo bem? Então assim, ó, manipulando aí, ó, ele ficou de pezinho, ok? Beleza? Então dessa maneira aí a gente consegue mexer no nosso octaedro, deixar ele mais em pé, mais deitado, do jeito que a gente quiser. Aí, acho que agora ficou num ponto legal. Então, ó, eu vou tirar esses eixos, tá? O verde, o azul, o vermelho, para poder facilitar a nossa manipulação. Então, eu vou clicar com o botão direito, eixos, sumir os eixos. Vou clicar com o botão direito também, sumir com o plano. Aí fica só o nosso octaedro aí. Beleza? Agora, pessoal, eu preciso fazer o quê? A gente discutiu lá na aula. A gente precisa encontrar o baricentro dessas faces aí que são os nossos triângulos equiláteros, tudo bem? Para achar o baricentro, na verdade, é aonde encontram-se as medianas. Então, eu vou achar, na verdade, só 3 baricentros. Eu vou achar o baricentro dessa face de baixo e dessa face aqui lateral. Porque a partir desses 3 eu consigo traçar o cubo. Porque eu posso usar a ferramenta que a professora Lilian sugeriu, onde você pega cubo por 3 pontos e consegue fazer o cubo inscrito. Então, beleza. Então, vou achar primeiro essa face aqui, ó. Tá vendo que ele fica mais escuro, ele fica um pouquinho mais claro, né? Dá um destaque aí nessa face. Então, ó, para achar a mediana nesse caso, o que eu vou fazer? Primeira coisa, vou vir aqui na ferramenta, ponto médio ao centro, e vou pedir o ponto médio. De quem? De C e F, de A e F. Está construído os meus 2 pontos médios aí, ó. É o ponto O e o ponto G e o ponto H. Aqui está o ponto G, ó. Certo? Ponto G e o ponto H. Olha lá o ponto G, tá vendo? Ponto G e o ponto H. E aí, o que eu vou fazer? Em seguida, eu vou pedir segmento, vou traçar o segmento de G a A e de H a C. Esse meio aqui, ele é a interseção desses dois aqui, nada mais é do que o encontro das medianas. Então, eu vou vir aqui, ó, interseção de 2 objetos, vou clicar nessa linha, clico na outra linha, achei a interseção, esse ponto I. Esse ponto I é o meu baricentro desse triângulo. Só que assim, eu vou deixar só o ponto, eu quero esconder essas duas linhas e esconder os 2 pontos que eu criei. Então, ó, do lado esquerdo aqui, ó, a reta que foi criada são essas retas que estão em preto. Então, ó, cliquei na bolinha, foi criado o ponto H e o ponto G. Vou esconder eles também, ó. Escondi o ponto G, escondi o ponto H. Ficou só o ponto I, que é o baricentro desse triângulo aí. Desse triângulo equilátero dessa primeira face. Tudo bem? Agora eu vou construir o segundo baricentro, que é dessa face aqui de baixo, ok? Então é o mesmo procedimento. Vou pedir o ponto médio, clico em C, clico lá no ponto B, clico em A, clico no ponto B, achei os 2 pontos JK. Tudo bem? J e K é os 2 pontos, as duas medianas aí desses segmentos. Vou pedir a ferramenta segmento, de J até o vértice A, de K até o vértice C, e o encontro desses 2 segmentos é o meu baricentro, tá? Que vai ser utilizado para fazer o cubo. Então, vou pedir a ferramenta interseção de 2 objetos, clico nesse segmento, clico nesse outro segmento, está feito aí o ponto L. O ponto L é o meu baricentro dessa aresta aqui. Então, ó, de novo, vou esconder as duas linhas, elas foram criadas em preto aqui, ó. Então, ó, cliquei na linha H, cliquei na linha I, e eu vou esconder os pontos J e o ponto K. Então, ó, ponto J e ponto K, selecionei a bolinha, está feito aí o segundo baricentro. O terceiro baricentro é dessa face aqui, ó, tudo bem?
De novo, mesmo procedimento, ponto médio, clico lá no ponto E, no ponto B, achei o ponto M, que é o ponto médio aí. Clico no ponto C, clico no ponto B, achei o ponto N, que é o outro ponto, tá vendo? Ó, MN são os dois pontos médios desse segmento aí. Novamente, vou usar a ferramenta segmento, clico no ponto M, levo até C, clico no ponto N, levo até E, e o encontro desses dois segmentos é onde se encontra o meu baricentro. Então, ó, selecionei lá, interseção de dois objetos, cliquei na primeira linha, cliquei na segunda linha, foi criado o ponto O, que é o baricentro dessa face. Então, novamente, vou esconder esses dois segmentos que eu criei, que é o segmento J e o segmento K. Vou esconder também o ponto M e o ponto N, que foram utilizados, que são as medianas aí do segmento BE e BC. Então, tá aí, ó. Foi criado os três baricentros. O baricentro I, o baricentro L e o baricentro O. Agora vamos pedir o cubo. Então, ó, no campo de entrada eu vou digitar cubo e aí eu vou usar essa segunda opção, ponto, ponto, ponto. A primeira é ponto, ponto, a segunda é ponto, ponto, ponto e a terceira é ponto, ponto, direção. Eu vou usar a segunda opção, então eu vou clicar aqui, ó. Aí ele vai pedir o ponto. Nesse caso, pessoal, a gente precisa ficar atento porque assim, quando eu for pedir o cubo, ele necessariamente tem que seguir uma ordem, eu não posso colocar qualquer ponto aleatório. Isso aqui, ele tem que seguir a seguinte ordem, I, L, O. Por quê? Porque é onde forma 90 graus, I, L, O, e é o sentido horário. Então, se você jogar O, L, I, não vai construir. Tudo bem? Então, você tem que seguir o sentido horário formando 90 graus. Então, ó, I, L, O. Então, o primeiro ponto vai ser o I, o segundo ponto vai ser o L e o terceiro ponto vai ser o O. Então, cubo I, L, O, acabei de digitar, dou um Enter, está feito o meu cubo lá no meu, inscrito no meu octaedro. Tudo bem? Se eu quiser mudar a cor desse cubo, só para dar um destaque, ele vai aparecer aqui em cima, ó. Então, ó, cubo B igual, isso daqui é o volume do cubo, então eu vou clicar com o botão direito, propriedades, cor, vou colocar ele de verde aqui, ó, vou aumentar um pouquinho a tonalidade dele, tá aí, ó, tá lá o cubo inscrito no meu octaedro. Se eu quiser tirar esses pontos, tá vendo os vários pontos que tem? É só eu vir aqui, ó, ponto, ó, quando eu coloco o mouse aqui em cima, clico no botão direito, exibir rótulo, clico no botão direito de novo, exibir rótulo e vai aparecer o ABC. Ó, se eu colocar exibir objeto, ele some tudo. Então, exibir rótulo é para colocar o ABC. Exibir objeto, ó. Então, desmarca as duas opções. Aí ficou, ó, o cubo inscrito no meu octaedro aí. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado. Essa é a construção do cubo inscrito no octaedro que a gente trabalhou no nosso último encontro aí do GeoGebra. Beleza?